Porque a gente tem que gravar os bastidores do break. Vocês vão se surpreender, cada uma, mas tudo bem. Lucy, na certa. Ah, esse aqui você na certa. Pula essa parte. Mas a gente está falando de um assunto super sério, mas que, claro que todos os assuntos, como faz parte até do nosso Você Bonita, a gente tem que suavizar, né, gente? A gente está aqui para ser feliz. Então, assim, é um momento difícil de separação que você está vivendo, mas tem que pensar o lado bom. Tem que ter um lado positivo na história, não tem, Lucy? Lógico que tem. Eu acho que o lado mais positivo da história de uma separação é justamente você voltar a se valorizar. Porque muitas vezes o desgaste disso, do dia a dia de um relacionamento que não é saudável, não é bom para você, não é bom para o parceiro nem para os filhos. Para mim, assim, a separação exige coragem. Isso. Entendeu? Porque Verdade. assim, o que você quer passar para o seu filho? Entendeu? Qual é o exemplo que você quer passar? De coragem ou de covardia? Essas mães, eu vejo muito isso lá na minha clínica, lá, o que acontece. Muitas vezes os filhos reclamam dos pais quando estão separados, eles acabam tomando partido de um deles. E muitas vezes eles ficam contra as mães, porque a mãe faz o papel da coitadinha. E isso irrita profundamente. É o que a gente já falou aqui. Tem atitudes. Entendi. Não faça o papel da vítima. O papel da vítima é péssimo. É péssimo porque daí o pai pode ter sido um traste. Pode ter traído a mãe, enfim, feito barbaridades. Porém, quem mais lamuriava, quem mais reclamava era a mãe. Ai, como eu sofro, não sei o quê. Mas não tinha coragem de tomar decisões. Entendi. Para o filho, uma mãe que tem essa coragem é muito melhor do que aquela que tem a covardia. Ah, mas eu vou ficar por causa dos filhos. E fica se lamentando. Nunca é por causa dos filhos. Não venha com essa história, porque nunca é. Entendi. Essa não é história por causa de patrimônio, não é por causa de filho, não é. E quando a pessoa não trabalha e só o marido trabalha, ela tem medo de ficar sem dinheiro, por exemplo. Mas aí tá na hora de se mexer também um pouquinho, né? Porque fica naquela zona de conforto. É ruim, mas eu estou confortável aqui, entendeu? Eu vou engolir tudo que vier porque não me resta nada. Como não resta nada? Hoje em dia as mulheres vão pra rua, vai vender hot dog, vai fazer Agora bolo, novela, torta, lá, não é? Tem que ser... Então assim... Mas, por exemplo, a Glaucia falou uma coisa, a pessoa larga às vezes o emprego, né? Isso acontece com muita gente, para tomar conta, para cuidar dos filhos, da casa, e o marido sustenta a casa, sai para trabalhar, e de repente esse casamento não dá mais certo, e ela ficou fora do mercado de trabalho, e ela não consegue mais voltar. O final de uma separação, o que requer? Que você comece, primeiro, a assumir as suas responsabilidades mesmo, por você. Você não pode contar com o outro. Essa dependência já deve começar desde o início, desde o seu primeiro dia de casamento. Você tem que ter isso na cabeça. Entendi. A minha avó, ela dizia um ditado assim, que o melhor marido de uma mulher era o emprego. Não é? Porque você não pode defender, porque isso te causa aprisionamento e desculpas. Ah, eu não separo, sabe? Ele me bate, ele faz isso, mas eu não separo porque eu não tenho como sobreviver. Mentira. Vai pra rua, arregaça a manga, entendeu? Entendi. E isso vai fazer de você uma heroína. É melhor do que viver no papel da vítima. Você vai ter que aprender a reviver, sim, de uma outra maneira. Dependendo de você exclusivamente, né? Você falou um pouquinho antes do break, em relação à separação por morte. É o que eu te falei, ela é um pouco mais fácil de superar, assim, não a perda do ente querido, que vem a saudade e tal. Eu, por exemplo, essa semana, no dia 20, fizeram 11 anos que meu filho foi morar com Deus. Foi uma separação. Por sinal, eu li o texto que você escreveu. Terrível, né? Assim, foi uma coisa assim, drástica na minha vida e tal. Mas com ela me trouxe alguns ensinamentos que eu não tinha. Porque eu também, como qualquer mãe nesse mundo, acreditava que o filho era meu. E não é. Eu acredito que o marido é meu e não é. Eu acredito que o amigo é meu e não é. Então a gente tem que começar a lidar melhor com essa situação. Não é seu e pronto. Nada é nosso. Nada, você é uma cuidadora dessa pessoa, entendeu? A mãe, ela se torna uma cuidadora do filho, mas não é posse dela. Então, quando aconteceu isso, né, comigo, foi uma separação através de morte, eu tive que começar, primeiro, esperar o tempo necessário para aquela dor amenizar. Não é que você sai de uma separação e, vou mudar minha vida. Lógico que não é, porque além da separação física, a gente precisa da separação psicológica. E essa separação psicológica, ela pode durar de 6 meses a 2 anos.
ainda. Bastante, né? Aquela coisa de depender psicologicamente da pessoa. Inclusive a separação de casamento. De casamento também, qualquer tipo de separação, ela inclui essa separação psicológica, que vai de 6 meses a 2 anos. Então é muito comum nesse período você ter recaídas, querer procurar o ex, o marido, ter aqueles momentos revivers, lembrar de coisas. E se naquele dia eu tivesse feito isso? E vem gerando a culpa. No caso da separação por morte, não há isso. Porque você tem que aceitar o fato que não há possibilidade de retorno. Entendi. É definitiva essa separação. Então você sofre mais, assim, a dor é mais lacinante, porém você já vai se habituando com o fato. Que não vai voltar. Que não. Agora, a separação física de alguém, você de repente encontra na rua. Aí você ainda, para piorar a tua vida, né? O que as mulheres fazem? Você já tá lá assim mal, aquele papel de vítima, a vida inteira lastimando. Separou do bendito da criatura, você dá de cara com ele na rua, ele com uma loira bonita, mais nova, cheirosa. Aí pronto, você chega em casa e desconta em quem? Nos filhos. Nos filhos. Vocês não sabem. Na comida. Aquele cachorro sem vergonha, eu tinha certeza, entendeu? Continua no papel da vítima. É péssimo. É horrível, porque os filhos perdem completamente o respeito. Ai, gente. Não só os filhos, a própria sociedade. A própria sociedade, é verdade. E ninguém quer ficar perto da pessoa que fica lamentando o tempo todo. Aí todo mundo se manda e aí vai ficar mais sozinha mesmo. E aí chega lá e fala pra mim, não sei, mas meus filhos estão contra mim. Mas por que será? Por quê? Mas eu sou a vítima na história, mas ninguém... É o que a gente falou outro dia, lembra? Mocinha hoje em dia não tá fazendo mais... Não faz mais sucesso. Paola Oliveira não tá mais fazendo sucesso. Vamos pro Félix. Mas vamos aproveitar para ler perguntinha no nosso e-mail, porque o nosso tempo tá acabando e tem muita perguntinha. Vamos colocar a primeira, Glaucia, que chegou no nosso e-mail. Vamos ver de quem que é? Olha lá. É da Gislaine, de Santa Catarina. Um beijo para você. Como falar para os filhos sobre a separação? Como fica o psicológico dessas crianças? Ai, gente, isso não é fácil. Eu não vou dizer de quem que é, não, nem nada, mas eu encontrei no restaurante esse final de semana, enfim, uma pessoa pública que se separou recentemente, que tem filha e tal. Ai, eu achei a carinha do filho tão triste, que aquilo me marcou tanto, que eu não consegui parar de olhar. Ficou até chato no almoço, porque eu falei, meu Deus, tá muito triste essa criança. E com certeza era por causa disso. E aí, Lucy? Então, mas o que vai transformar isso num trauma para uma criança? Essa separação dos pais pode ser uma experiência ou trauma. O que transforma em trauma é justamente a atitude dos pais. Tá. Porque muitas vezes os filhos são usados como objeto de vingança. Entendeu? Entendi. É por isso que eu te falo, são jogos emocionais que as pessoas vêm fazendo, vêm calculando. Só que assim, como preparar uma criança? Né? Primeira coisa é a sinceridade absoluta mesmo, né? Achar que a criança não vai entender? Mentira, porque ela já vem percebendo que a coisa não está bem. Ela vai associando a mãe a covarde, ao pai a vilão, e isso vai gerando anti-heróis na cabecinha dele. Entendi. Então chega a um ponto que a própria criança prefere que você separe. Entendi. Então, e muitas vezes você não faz, ainda fala isso. É por causa dos meus filhos. Os filhos se sentem culpados no caso da separação. No caso da separação, é verdade. Então, como falar com o seu filho? Olha, realmente, né, a gente se conheceu e tal. Porque assim, é o que eu te falei, a gente vem do núcleo familiar, lógico que a criança cresce, vendo pai e mãe todos os dias, ela acredita que aquilo será eterno. Né? A partir do momento que você começa a explicar que não é sempre assim, que às vezes acontece, que vão continuar sendo amigos, vão ter uma convivência mais saudável, que esses filhos vão poder aproveitar o melhor de cada um, tanto do pai quanto da mãe. Que eles não vão deixar de ser pais. Porque na convivência, enquanto tá aquele perrengue todo, eles só têm o pior dos dois. É verdade. Só isso. Então não tem que ter medo de conversar com a criança a respeito de uma separação. Tenha medo, sim, de causar um trauma nessa criança. Disse tudo. Gente, nosso tempo acabou. Ai, Lucy! Menina, tem que ficar mais tempo. A gente tem tanta coisa para falar. É um assunto muito bacana, mas eu tenho certeza que vocês entenderam. E quem está passando por isso, quem se identificou, foco. Aquilo que você falou, ficar de vítima. Péssimo, saia dessa, vai ser a heroína dessa história, que você vai ver como o resultado vai ser muito melhor. Agora, para entrar em contato com a querida Lucy Gameiro, você pode acessar www.atitudedeviver.com.br, atitudedeviver.com.br ou no 0 operadora 11 5083 8535, 5083 8535. Carol, tenho 3 beijinhos especiais. Vai voando. Pro Rui Pena de Manaus e a esposa dele, a Magda. Querida, beijo. O primo da freguesia do Ó. Beijo. A Ana Glória que te assiste, não perde um linda. programa. Beijo, Aninha. E a turma do Que Bom. Ai,
Beijo pra vocês. Obrigada Beijo pelo carinho, pra todo mundo. Lucy. Meu Obrigada bem, mais uma obrigada. vez. Você é demais. Tenho certeza que ajudou muita gente. Essa força aí que você deu, sabe essa força? Vai ser a heroína, que é muito melhor. Tá Um bom. beijo. Obrigada, Obrigada, amor. Lucy. Obrigada.